Vamos agora conversar sobre alguns tipos de abordagem, ou melhor dizendo, alguns tipos de atitude que nós devemos evitar quando nós estamos fazendo abordagens. A primeira delas, nós devemos evitar abordagem agressiva. Não tem necessidade de nós chegarmos para conversar com quem quer que seja de forma agressiva. Eu já mencionei que a educação abre portas, a agressividade fecha portas. Quando você chega para conversar com alguém ou com um grupo e você coloca, olha, eu tenho a razão e estou me colocando de forma agressiva para lhe convencer de que esta é a verdade, você apenas vai fechar portas, mesmo que você esteja falando sobre o Evangelho. A agressividade não é bem-vinda. Uma outra abordagem que nós devemos evitar é a abordagem condenativa. Você já lidou com pessoas que quando ela conversa com você, você se sente errado, que tudo que você fez na sua vida nada valeu a pena, você não é uma pessoa importante. E não estou aqui falando sobre a condenação do pecado. Eu estou falando sobre aquelas pessoas que em uma conversa te fazem sentir insignificante, nada, que você está errado em tudo, que o fato de você existir e pensar está errado. Então, a abordagem condenativa não é uma abordagem que você deve ter na pregação do Evangelho. Uma coisa é você ter uma abordagem positiva, falando do problema e falando da salvação. A outra coisa é você tacar o peso da condenação sobre a pessoa que está lhe ouvindo, sem apresentar nenhuma solução. Uma outra abordagem que nós devemos evitar é a abordagem da prosperidade. Sim, muitas vezes, algumas pessoas, ao pregar o Evangelho, e por não terem ferramentas bíblicas como as que nós aprendemos, falar sobre Deus, sobre o problema, sobre Jesus Cristo crucificado, falar sobre Jesus Cristo a salvação e fazer o convite, algumas pessoas que vão evangelizar procuram utilizar outras ferramentas que não são bíblicas, prometendo ao ouvinte uma coisa que a Bíblia de fato não promete, ou que não é a prioridade, que é uma prosperidade que muitas vezes nem é bíblica. É uma prosperidade que faz com que o ouvinte se sinta, de fato, tão importante e que Deus, o Cristo, está para lhe servir para que ele tenha riquezas materiais nessa terra. O que o Evangelho promete não é que aquela pessoa não vai ter problemas, não é que aquela pessoa não vai ter aflições. O que o Evangelho promete, o que o Senhor Jesus promete através do Evangelho, é que aquela pessoa vai ter os pecados perdoados, uma vida transformada, e que mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, e ele existe, porque senão a Bíblia não falaria, mesmo que essa pessoa passe pelo vale da sombra da morte, Jesus Cristo vai andar com ela, vai pegar na mão dela e caminhar com ela. Então, essa teologia de prosperidade, essa teologia de não sofrimento, essa teologia de que o homem é o centro, é o antropocentrismo, e Deus é apenas um veículo, um meio para fazer o homem estar mais alto, não é uma teologia bíblica, deve a todo custo ser evitada. O que nós pregamos é a cruz de Cristo, o que nós pregamos é a salvação em Deus. E existe sim uma prosperidade bíblica e, obviamente, a Bíblia fala que Deus abençoa o generoso, por exemplo, que Deus dá prosperidade ao generoso, mas essa é uma outra questão e neste momento de evangelismo, o que nós devemos pregar é o Cristo crucificado. Então nós devemos evitar a todo custo esse tipo de abordagem. Outro tipo de abordagem é quando aquela pessoa que está evangelizando utiliza o medo, simplesmente o medo. A palavra de Deus nos fala que onde tem medo não existe um amor perfeito. Então, quando você for evangelizar, evite fazer com que aquela pessoa queira vir para o Senhor Jesus apenas pelo medo do inferno. Não é sobre o medo do inferno, tampouco é sobre o inferno. Nós estamos falando sobre Jesus. As pessoas devem vir a Jesus pelo amor de Jesus. As pessoas querem ir para o céu porque Jesus está no céu. Nós queremos a salvação em Deus porque o Senhor Jesus nos amou. Uma consequência disto é que nós não vamos ao inferno. Agora, você pregar uma mensagem onde você só fala sobre inferno, inferno, inferno. Olha, vem para a igreja porque senão você vai para o inferno. A mensagem do cristianismo é sobre o homem ir morar no céu para viver com Jesus. Não é sobre o inferno. Nós não somos chamados para poder sair no dia a dia, nas ruas, falando sobre o inferno e sobre o diabo. Nós somos chamados para poder falar sobre o céu, sobre a salvação em Jesus e sobre o amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Cuidado,
Eu não estou falando que nós devemos tirar o tema inferno dos púlpitos da nossa igreja. O inferno existe, o inferno é real e nós devemos pregar sim sobre o inferno. Nós devemos alertar a humanidade, mas nós devemos falar sobre o inferno enfatizando o amor de Deus para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal